Capítulo 3, Obsessão. Penetramos o mais espaçoso aposento da casa, onde uma senhora de aspecto juvenil repousava, abatida e insone. Moça de 25 anos aproximadamente, mostrava no semblante torturado harmoniosa beleza. O rosto delicado parecia haver saído de uma tela preciosa. Todavia, com a suavidade das linhas fisionômicas, constatavam a inquietação e o pavor dos olhos escuros e o abandono dos cabelos em desalinho. Ao lado dela, descansava outra mulher, sem o veículo físico. Recostada num travesseiro de grandes dimensões, dava a ideia de proteger a moça indiscutivelmente enferma. Contudo, a vaguidão do olhar e o halo obscuro de que se cercava não nos deixavam dúvida quanto à sua posição de desequilíbrio interior. Conservava a destra sobre a medula alongada da senhora vencida e doente, como se quisesse controlar-lhe as impressões nervosas, e fios cinzentos que lhe fluíam da cabeça, à maneira de tentáculos de um polvo, envolviam-lhe o centro coronário, obliterando-lhe os núcleos de força. Indiferentes ambas à nossa presença, foi possível observá-las atentamente, identificando-se-lhes a posição de verdugo e de vítima. Então veja só, eles chegaram na casa de Evelina e lá eles identificaram duas senhoras, uma encarnada, abatida, a outra desencarnada, envolvendo, influenciando totalmente a doente. Nós já vimos anteriormente, a moça que está doente é a segunda esposa do senhor Amaro, é a madrasta de Evelina, é a Zulmira. E a desencarnada é a primeira esposa, a Odila. André Luiz diz que dava para perceber a situação atual, a vítima e o verdugo, Dona Odila ali influenciando negativamente. Veja só a imagem que o desenhista colocou para nós, olha lá. Lá está recostada a Zulmira, abatida, doente, e a outra desencarnada ali envolvendo. Veja a descrição que ele faz. Odila conservava a destra sobre a medula de Zulmira, vencida e doente, controlando-lhe as impressões nervosas. E fios cinzentos que lhe fluíam da cabeça, à maneira de tentáculos de um polvo, envolviam-lhe o centro coronário. Não sei se o desenho aí permite ver da mente dela essas manchas acinzentadas, esses cordões fluídicos. Diz André Luiz que poderia ser comparado a tentáculos de um polvo envolvendo a enferma. A situação é realmente verdugo e vítima. Odila está ali como um cão de guarda em volta da Zulmira, influenciando totalmente. Veja que há situações muito interessantes no mundo espiritual. A Dona Odila, ela simplesmente é uma senhora que estava aqui, que desencarnou. Mas, levada pelo ciúme, pelo egoísmo, pelo excessivo apego ao esposo, ela permaneceu no lar e quando entrou a segunda esposa, ela já se revoltou. E com o acontecimento da morte do filhinho dela, que nós vimos, o Júlio, mais ainda se prendeu a Zulmira. Aí a gente começa a ver ela com a mão influenciando a medula e esses tentáculos, esses fios acinzentados envolvendo a vítima. Isso acontece de maneira natural, é uma consequência. Porque senão alguém pode dizer assim, puxa, a Dona Odila desencarnou e já sabe técnicas de obsessão, influenciando a medula, os centros nervosos. Não, ela não sabe nada disso. É a mesma coisa aqui na Terra. Quando alguém
prejudica alguém desferindo sobre ele raios de ódio. A pessoa não sabe isso, é um fenômeno natural. A gente não aprende que o pensamento é tudo. De repente eu estou aqui e eu fico com raiva da Vera e penso negativo e falo. Se for descrever o quadro, vai ser assim. Da mente do Luiz Antônio foram desferidos raios penetrantes. Não é que eu estou fazendo, nós somos co-criadores, lembram? Então eu sinto negativamente. Lembra o outro livro que nós estudamos? Quando aquele magnetizador foi chamado para ajudar depois que ele se renovou. Como é que eu vou ajudar alguém? A mesma força que você usava para o mal vai ser canalizada para o bem. É uma questão de sentimento, de direção. A raiva que ela tem, o ciúme, o ódio, provoca naturalmente esse fenômeno. A Odila nem tem consciência disso que está acontecendo. Ela apenas quer prejudicar a mulher. Ela vibra, ela deseja. E isso provoca esse fenômeno. Os raios mentais dela são jogados sobre a doente e ela fica ali como que guardando, envolvendo, como dominando a presa, vamos dizer assim. É um fenômeno natural. E lá estão atrás o ministro Clarencio, o André Luiz, o Hilário e Eulália, a moça que levou a ficha, lembram? Com a oração da Evelina, mostrando o gráfico da prece refratada. Então eles estão lá na casa da Odila. Podemos seguir? Nenhuma dúvida? Oi. Ela está perguntando se ela tinha consciência que o menino morreu. Sim, a Odila tem. E aí a sintonia ficou maior entre elas. Porque nós vimos no capítulo anterior, e hoje a gente vai confirmar, que Zulmira, quando ela casou, ela viu que o Amaro tinha 2 filhos, a Evelina, que já era uma mocinha, e o Julinho. E ela ficou meio assim, enciumada, porque não eram filhos dela. E o Amaro, porque as crianças sentiam a morte da mãe, ele sempre se dividia entre a segunda esposa e os filhos. Mas como o Julinho era pequenininho, ele tinha aquele carinho. E a Zulmira, insegura, sem amadurecimento, ficava com ciúme do menininho. E num determinado momento, ela chegou a ter raiva do menino e pensava assim, podia morrer esse moleque, as coisas ficavam melhor aqui. Quando ela desejou a morte do Julinho, a mãe desencarnada, pronto, não é? Então não pensem, segundo as esposas, que se casar com um homem viúvo, vai vir obsessora. Não, não é assim. Isso aqui é um caso. E nós vamos ver que tem a ver com o passado de todos eles. A pessoa pode se casar pela segunda vez, não tem problema, não vai ter inimiga, nada disso. A questão é o comportamento da Zulmira, a atitude, o comportamento dela fez sintonia com o ciúme doentio da Odila. Vocês acham que se a Zulmira entrasse no lar e começasse a se dedicar aos filhinhos da Odila, ia ficar com ódio? Não, mãe, que é o bem, ela ia até ajudar a Zulmira, porque ela ia ver que a Zulmira entenderia o filhinho que estava com problema, e ela dizendo, não querendo substituir a mãe, mas dizendo, olha, eu estou aqui, sua mãe, vamos lembrar dela. Pronto, a atitude seria outra, mas não. Imatura, ela começou a brigar e querer que o menino fosse afastado. Esse é o caso da obsessão. Não é só porque casou não, viu gente? Pode casar com os viúvos. Então vamos lá. Arrancando-nos da indagação silenciosa em que nos demorávamos, Clarencio explicou. A jovem senhora é Zulmira, a segunda orientadora deste lar, e a irmã desencarnada que presentemente lhe vampiriza o corpo é Odila. A primeira esposa de Amaro e mãezinha de Evelina, dolorosamente transfigurada pelo ciúme a que se recolheu.
empenhada em combater aquela que considera inimiga, imanta-se a ela, através do veículo perispirítico na região cerebral, dominando a complicada rede de estímulos nervosos e influenciando os centros metabólicos, com o que ele altera profundamente a paisagem orgânica. Mas por que não há reação por parte da perseguida? Inquiri perplexo. Porque Zulmira, a nossa amiga encarnada, caiu no mesmo padrão vibratório, aclarou o instrutor. Ela também se devotou ao marido com egoísmo aviltante. Amaro sempre foi pai afetuosíssimo. O matrimônio anterior deixou-lhe um casal de filhinhos, mas o pequeno Júlio, formosa criança de 8 anos, perdeu a existência no mar. A segunda mulher nunca suportou sem mágoa o carinho do genitor para com os órfãos de mãe. Revoltava-se, choramingava e doía-se constantemente diante das menores manifestações de ternura paternal, entrelaçando-se por isso mesmo com as desvairadas energias da irresignada companheira de Amaro, arrebatada pela morte. Então viram como era o caso? De repente, se a gente olhar o caso assim, a gente vai culpar a obsessora. Mas, na verdade, a obsessora só está defendendo o que é de direito dela. Na verdade, nenhuma nem outra tem razão. As duas estão erradas. Mas quando a gente olha, a gente vai achar que a vítima é a Zulmira. Não, quem provocou tudo isso, na verdade, foi a Zulmira, com a atitude dela egoísta, insegura. Ela choramingava, reclamava, que o marido ficava dando atenção para os filhos dele. Não tem sentido, né, gente? O André Luiz pergunta, ele achou estranho, se a Odila está influenciando tanto a Zulmira, por que a Zulmira não reage? Porque é possível reagir. Porque ela caiu no mesmo padrão vibratório. Ela também se devotou ao marido com egoísmo aviltante. Quer dizer, ela queria um marido só para ela, que ele não se dedicasse aos filhinhos dele, e toda vez que ele tinha uma manifestação carinhosa, paternal, ela choramingava, reclamava, chorava. Você só liga para as crianças, eu não sou nada nessa casa, e não sei o quê, e brigava, criava esse ambiente. Então ela caiu no mesmo padrão vibratório, no mesmo. E ela está enferma. Qual a causa da enfermidade? Neste caso, puramente a influência espiritual perniciosa. Pode ir no médico, tomar remédio, não consegue. O problema é psíquico, espiritual. Ela tem que mudar a postura, mudar a atitude mental, se desvincular disso, mudar a maneira de ser. Tomar remédio só vai amenizar o efeito. A causa continua. Uma influência espiritual constante, desarmoniza os centros nervosos, e os centros nervosos desarmonizados afetam o organismo. Isso já é comprovado cientificamente, né, gente? Mesmo que não se trate de influência espiritual, uma pessoa que tem a mente assoberbada, atormentada, super preocupada, com um monte de coisa, esse desequilíbrio afeta o cérebro adoece o corpo. Isso já é comprovado. Aqui, a desarmonia que acontece é por influência espiritual, associada à desarmonia da Zulmira. E isso, destrambelhou, afeta o corpo que adoece. Aí a gente volta àquela velha frase de Jesus: vigiai e orai. Então a gente tem que estar sempre vendo. Eu estou com um pensamento pessimista, eu estou chorando muito, reclamando muito da vida, eu estou desanimado, o que eu preciso fazer? Eu tenho que arejar, mudar,
Porque se a gente for entrando nesses quadros pessimistas, deprimentes, a gente não percebe. A gente vai acostumando, vai entrando, e a gente acaba assumindo um padrão vibratório. E aí faz sintonia com mentes assim, e esse padrão vibratório, demoradamente, adoece. Eu li há um tempo atrás uma pesquisa muito interessante sobre os caminhos que o cérebro faz. Por exemplo, você tem um obstáculo, e aí você pensa de uma maneira. Lá na frente você tem outro obstáculo, você pensa e age da mesma maneira. Depois, de novo, o seu cérebro vai fazendo um caminho. Eu estou usando palavras minhas, viu, gente? A pesquisa não é isso, não. Eles explicam cientificamente. As respostas neuronais, vai seguindo um caminho. Se você tem aquela coisa negativa, você vai criando um vício mental. Toda vez você vai reagir, o teu cérebro dispara aquilo. Uma rodovia cerebral. Você vai naquele caminho, você já habituou. A gente tem que estar sempre atento para os pensamentos. Toda vez que você chora, lamenta, reclama, maldiz, você vai assumir um padrão mental, um padrão cerebral. Então é fácil de você seguir por aquele caminho. Por isso que a gente tem que estar atento. Como é que eu estou pensando, como é que eu estou reagindo? Minha atitude é sempre assim? Eu tenho que mudar, eu tenho que fazer. Isso é vigiar que Jesus fala. Esse vigiar que Jesus fala, se a gente pegar e for estudar a fundo, isso tem coisa que vai longe para a gente observar. E ela não está fazendo isso, entrou no padrão, pensamento, sentimento, engloba tudo. Mas olha as informações que ele nos passa agora, para a gente ver que a Zulmira não é, como a gente diz assim, flor que se cheira. Aliás, ela é uma pessoa normal, humana, porque nós somos assim. A gente é muito bom, mas tem coisa que a gente é ranheta. A gente se posiciona e não larga aquela maneira de ser. Quer ver? Em suas preocupações doentias, Zulmira chegou a desejar a morte de uma das crianças. Pretendia possuir o coração do homem amado com absoluto exclusivismo. E porque as atenções de Amaro se concentravam particularmente sobre o menino, muitas vezes emitiu silenciosamente o anseio de vê-lo afogar-se na praia em que se banhavam. Certa manhã, custodiando os enteados, separou Evelina do irmão, permitindo ao Petis mais ampla incursão nas águas. O objetivo foi atingido. Uma onda rápida surpreendeu o miúdo banhista, arrojando-o ao fundo. Incapaz de reequilibrar-se, Júlio voltou cadaverizado à superfície. O sofrimento familiar foi enorme. O ferroviário sentiu-se psiquicamente distanciado da segunda esposa, classificando-a como relaxada e cruel com os filhinhos. Zulmira, a seu turno, acabrunhada com o acontecimento e guardando consigo a responsabilidade indireta pelo desastre havido, caiu obsediada ante a influência perniciosa da rival que a subjugava do plano invisível. Viu, gente, como que a coisa é complicada? Nós vamos ver depois o passado de todos eles. Mas veja aqui como é interessante a situação, as afinidades, o envolvimento de cada um. Então, olha lá o que aconteceu. Vamos analisar o afogamento do menino. A Zulmira é a peça-chave aí na atitude do que aconteceu. Primeiramente, ela queria Amaro com exclusivismo. Isso é errado. Ela precisava ter entendido que ele tinha os filhos, que ela estava entrando num casamento em que o marido era viúvo. Ele tinha os filhos, ela tinha que ir com essa compreensão. Mas não, imatura,
ela é jovem ainda, 25, 27 anos, ela queria que o marido desse atenção para ela muito mais do que para as crianças. O Amaro, o André Luiz diz aqui que ele era um homem muito terno, carinhoso, era da natureza dele preocupar com as crianças. Mas tem uma frase aqui que eu achei interessante. E porque as atenções de Amaro se concentravam particularmente sobre os meninos, se concentrava particularmente, quer dizer, ele tinha um carinho especial pelo menino. Também o Amaro errou. É menor o erro, mas quem entra num casamento, e ele, no caso, ele tem filho e está vindo uma segunda mulher, ele gosta dos filhos, ele vai amar os filhos, mas ele não pode esquecer que ele tem também que se desdobrar para dar atenção para a segunda mulher. Porque senão vai faltar, ela vai sentir. É difícil, não é, gente? É difícil. E isso acontece não só em segundo casamento. Eu já vi casos do casamento quase ir à deriva, porque nasceu a criança, nasceu o primeiro filho. E o marido fica com ciúmes. E a mulher, inconscientemente, porque vem o negócio da maternidade, ela só pensa no filho. E esquece que marido é o primeiro filho. Precisa de atenção. É impressionante a natureza do homem. A gente fala sexo forte, é nada. É mais carente. E ele sente. E se a mulher distancia, fica um negócio. E aí começa. Puxa, a mulher tem que se desdobrar então, além de ter que cuidar da cria, tem que ficar pensando se o maridinho ainda está... Infelizmente, em tudo é assim. Porque as coisas são assim. Agora, recai mais sobre a mulher? Recai. É difícil. Mas é a lei da vida. O Chico Xavier, no livro A Ponte, do Fernando Vraun, ele dá uma entrevista e ele fala sobre família. Tem uma pergunta lá, em que ele fala da mulher, que é uma coisa impressionante, a missão da mulher na Terra. Ele diz que nascer mulher evolui muito mais depressa do que nascer homem. Tem os prós e os contras, mas ele faz uma imagem interessante. Ele diz assim, que a peça fundamental de um lar é a mulher. Ele diz assim, eu não quero tirar a responsabilidade e os deveres dos filhos e do marido, mas a mulher é a peça fundamental. Ele diz assim, ó, a mulher é como o sol, o marido e os filhos são os planetas gravitando em volta. Se o sol desmantela, desmantela tudo. É o magnetismo da mulher, é a natureza feminil, que tem essa coisa da maternidade, do sacrifício. É um negócio diferente. É isso que equilibra o lar. Se a mulher se desequilibra, todo o resto desequilibra. Se o marido é desequilibrado, a mulher consegue manter as coisas. Você vê que a peça mais intrincada é a mulher na questão. Cabe, então, maior dose de sacrifício. Aliás, é sempre assim. Geralmente é a mulher que sacrifica mais, se desdobra mais. É da natureza feminina isso. E ninguém é eternamente homem e ninguém é eternamente mulher. A gente vai em períodos revezando para ter essa troca de experiências. Senão o espírito que não tem sexo, ele não aprende coisas que só mulher aprende e não desenvolve coisas que só homem desenvolve. O Amaro, muito amor com o filho, descuidou de certas coisas da mulher. E ela exigindo muito dele. Depois, ela chegou a desejar a morte do menino. Você vê, disputar com a criança, maturidade. Né? Ela emitia um silencioso anseio de vê-lo afogar-se. Eles iam à praia, vez por outra, ela falava assim, podia morrer afogado, uma onda levar, não me dava mais trabalho. Ela chegou a emitir isso. Tudo que a gente pensa é plano. Você idealiza e depois materializa, executa, põe na prática. Você fica pensando coisa negativa, rapidamente isso pode acontecer.
aconteceu com ela. Na praia, ela separou o menininho da irmãzinha com um objetivo criminoso. Ela não teria coragem de matar o menino, coisa assim. Mas ela ficava relaxando. E uma hora ela estava lá assim, e ela, ô Avelina, não sei o quê. Ah, esse menino fica aí. No fundo, pode até ter sido inconsciente, mas ela queria, se acontecer, aconteceu. Quer dizer, faltou cuidado de segunda mãe, faltou atenção. Uma criança na praia, não pode largar. Ela então colaborou indiretamente para a morte do menino. Amaro então se distancia de Zulmira, dizendo que ela foi muito cruel, que ela foi relaxada, que ela não cuidava da criança, que ela sempre foi meio distante. Olha só, ela queria o quê? A atenção do marido. Com a morte do Julinho vai acontecer o quê? Ele vai ficar mais longe dela. Aí ela piorou. Porque ele sabia, ele via ela agindo assim, meio relaxada, meio distante. E lá na praia, você estava com ele, por que você distanciou, largou o menino? Aí começa ele pensar, ela não gosta dos meus filhos, ela não sei o quê, ela abandonou, indiretamente ela tem culpa, e aí naturalmente, o distanciamento. Veja, tudo que ela fez de maneira errada era para aproximar o Amaro. E acontece que distancia. A gente só consegue as coisas com amor. Você pode mentir, você pode enganar, você pode ludibriar, pode fazer coisa. Sempre as consequências são danosas. Só com amor, com compreensão, que a gente consegue as coisas com as pessoas. Fora isso, não adianta. Você pode enrolar, você pode enganar, você pode exigir, mas é sempre aquele cansaço. Eu conheço gente que mantém alguém forçando a barra, forçando, ameaçando, tiranizando. Não resolve. A vida inteira vai ter que ficar fazendo isso. Tem que ser por outro caminho. Zulmira acabrunhada guardou consigo a responsabilidade indireta. No que aconteceu? Vocês acham que lá no fundo ela não sabe que ela colaborou? Sabe. Esse é o ponto nevrálgico. Consciência de culpa. Lá dentro dela, escondidinho, mas ela sabe. Pronto, acabou. Você pode fazer tudo, ninguém vê. Se você souber que você fez, mesmo que você mascare, jogue lá para o seu inconsciente, você sabe que você não está agindo corretamente. E aí acabou. Deus é tão esperto que ele fez a lei e escreveu a lei na nossa consciência. Então você não tem como fugir da consciência, você não foge da lei divina. Você faz escondido, ninguém sabe, ninguém vê, só a Zulmira, mas lá na lei, na consciência está dizendo que está errado. E aí não adianta. Não é Deus, como diziam nossas avós, que fica lá em cima com um livrão, anotando tudo que você faz de errado no livro. Nem precisa. E não é Ele que julga também, porque Deus é amor. Quem que nos julga? Nós mesmos, a nossa consciência. Ela já está sofrendo as acusações que ela mesma faz. Ela escondeu, está lá dentro dela, a lei divina acusa na consciência dela, ela cria um complexo de culpa, ela faz sintonia doentia, a Odila é instrumento da lei, já começa a obsessão. Se não houvesse a Odila, ela adoeceria por ela mesma e a lei começa a cobrar o que a pessoa fez de errado. A gente mesmo é que se condena. Mas tem gente aí que faz o mal e dá risada, não sente nada, não se condena. Essas são almas que estão lá no comecinho ainda da evolução. Para eles, matar um como matar 5 não faz diferença. Tomar um copo de água e cortar a cabeça de um é a mesma coisa. Mas são almas brutalizadas. A lei ainda não está funcionando por causa do nível deles. Mas isso tudo, a lei vai colocando e nas próximas vidas ele vai saudando. Ele vai restaurando, vai reformulando tudo.
A partir de um momento que a gente tem um nível de consciência, que a lei aflora bem, ninguém precisa falar nada, ninguém precisa apontar o dedo, você pode esconder de todo mundo. Se você sabe, está ralado. Por isso que às vezes o indivíduo hoje é muito bom, mas sofre muito. Tem coisas que ele está se redimindo lá do passado. Está na consciência dele e porque ele não tinha amadurecimento para pagar aquilo. E tem coisas que a gente faz lá no começo que a lei não cobra, porque a gente é criança espiritual. É igual um adulto. Se um adulto chegar na sua mesa da sala e falar assim, ai, que vasinho bonito, ai, cuidado que é um vaso de cristal. Ah, é? Pá! E quebra. Você vai cobrar dele. Agora, se uma criancinha de 2 aninhos vai lá brincando e derruba o vaso, você vai cobrar da criança a mesma coisa? Não. Lógico que não. Então, a lei vai agindo de acordo com o nível de consciência, né? Maior grau de consciência e maior grau de responsabilidade. Ela guardou a responsabilidade indireta. E aí aconteceu o quê com a morte do menino? A sintonia com a Odila, pronto. Aí, presa, caça e caçador. Acabou. Sintonia foi completada. Consciência de culpa. Clarencio fez ligeiro intervalo e continuou. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência. E através dele, sombrias forças se insinuam. Zulmira, pelo remorso destrutivo, tombou no mesmo nível emocional de Odila e ambas se degladiam num conflito de morte, inacessível aos olhos humanos comuns. É um caso em que a medicina terrestre não consegue interferência. Calara-se o ministro. Qual se nos registrasse a presença por intuição, Odila movimentou-se e, agarrando-se à pobre senhora com mais força, gritou: ninguém a libertará. Sou infeliz mãe espoliada. Farei justiça por minhas próprias mãos. E, contemplando a enferma, com expressão terrível, acrescentava: assassina, assassina, mataste meu filhinho, morrerás também. A doente abriu desmesuradamente os olhos, extrema palidez cobriu-lhe a face. Não ouvia as palavras da adversária que lhe era invisível, mas, envolta na onda magnética que a enlaçava, sentia-se morrer. Clarencio afagou-lhe a fronte e disse calmo: pobre moça. Hilário e eu, instintivamente, abeiramo-nos de Odila para afastá-la com a presteza possível, mas o instrutor generoso deteve-nos com um gesto advertindo: a violência não ajuda. As duas se encontram ligadas uma à outra. Separá-las à força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis. A exasperação da mulher desencarnada pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zulmira e a lipotimia, seria uma síncope, poderia acarretar a paralisia ou mesmo a morte do corpo. Então vamos ver aí, estudando esse parágrafo aí sobre a obsessão da Odila sobre a Zulmira. O instrutor diz assim, ó: o sentimento de culpa é sempre um colapso de consciência. Isso é terrível. Crise de consciência é um problema. É melhor a gente assumir uma postura mais prática. Errei, sei que errei, Deus é bom, vai me ajudar e eu vou consertar isso. Melhor coisa. Se você ficar assim, eu errei, eu sou inferior, eu sou um espírito, meu Deus, você entra numa crise de consciência. Não adianta, não resolve. Isso piora a situação. Então é melhor a gente enfrentar. Eu errei, foi errado, eu assumo, mas Deus é Pai, eu vou consertar isso, Deus vai ver. Assumir uma postura
dinâmica. Se você adoecer na culpa, é difícil. Há situações que o espírito passa, às vezes, séculos sofrendo e não tem obsessor fazendo ele sofrer. Ele está sofrendo uma crise de consciência. Ele diz assim que causa um colapso. Tchau! O cara fica lá, paradão, no tempo e no espaço. E é um dos problemas mais difíceis de resolver. Porque só tem um jeito de resolver. O indivíduo mudar o pensamento, mudar essa atitude mental. Como ele vai adoecendo e não muda, aí a lei só tem um jeito. Qual? Reencarnar o indivíduo. Aí nasce com um complexo de culpa, com um complexo de inferioridade, antissocial, não consegue se relacionar com ninguém, um monte de minhoca na cabeça, aquele indivíduo totalmente inseguro para tudo, cheio de complicações, com tendências a enfermidades mentais. É os complexos de culpa que a gente traz do passado. Tendência suicida, de desistir da vida, de fugir de tudo. Não resolve. E veja que isso são atitudes individuais de cada um. Não adianta. Responsabilidade é seguir para frente. Ele diz assim, essa questão do remorso, o pessoal fala. O remorso é aquela coisa que você fica chorando, 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 o leite derramado. Não resolve. Derramou o leite, vai lá, limpa, começa de novo, não tem que ficar chorando, chorando, chorando. Então, o complexo de culpa é prejudicial para a nossa marcha evolutiva. Atrasa a marcha evolutiva. Sobretudo em eras passadas, isso é pecado, isso não pode, o cara criava um... Então veja que a nossa mente, Angélica, foi assim, com o tempo, culturalmente, a gente foi educado a ter culpa, a ter pecado, para coisas bobas. Eu já vi do começo aqui da creche, garoto com crise de consciência por causa de masturbação, porque era um pecado. E aí a pessoa cria uma doença, um processo de timidez, lá na frente ele vai ter dificuldade de relacionamento com a mulher, vai ter um casamento problemático, infeliz, porque ele não soube lidar com aquilo e criou um complexo de culpa. Então não resolve. A gente tem que ter atitude positiva. E vamos para frente. Os dois extremos, né? Não, você matei, aceita Jesus? Aceita. Pronto, você já está santo, salvo. Aí é fácil. Ou então você passa a vida inteira, aí chega na hora, está morrendo, eu deixo meus bens para caridade. Não adiantou. Não resolve, não. O auto-perdão é isso, é você compreender a sua humanidade. Eu errei, mas eu me perdoo. É a minha humanidade, eu vou fazer o bem. Tem pessoas que têm mente mais aberta. Por exemplo, eu conheci um senhor que ele era bom mesmo, mas ele tinha um problema. O problema dele, rabo de saia. E ele chorava. Eu vi esse homem de quase 70 anos chorar, de soluçar igual criança, falar assim, eu não consigo. E ele sofria com isso, porque ele sabia que isso era um problema na vida dele. Minha esposa não merece, eu sou um cafajeste, Mas ele não conseguia, coitado. Era uma doença mesmo. Aí tem a ver com a carga genética que ele veio na família, porque a família inteira era assim. O pai dele, o avô, era aqueles italianos sem vergonha, né, como a gente falava, né? Tem a questão genética do corpo e os espíritos agrupados com os desregramentos do passado. Ele vinha sofrendo isso. Sofria mesmo, mas ele não dava conta. Agora ele falava assim, eu choro, mas eu faço tudo que eu puder fazer para ajudar, porque eu sei que se eu fizer o bem, isso vai amenizar. Eu não consigo. A gente não sabe julgar. Eu não sou Deus, só Deus vai saber. Porque há aquele que é assim e se compraz e há aquele que sofre com isso. Ele sofria e ele fazia. Eu lembro que quando ele morreu,
Muita gente veio no velório e a família nem sabia o que era, aí foram ver, ele tinha ajudado uma família, tinha ajudado num caso não sei do quê. O tanto de gente que aquele homem ajudou. Um homem bom, só que tinha um problema na vida. Agora, ele vai jogar fora a vida porque ele tinha um problema? Não, ele tinha um problema. Ele falava, eu sofro com isso, quando vem eu choro. Aí ele chorava, tomava passe e não sei o quê. Aliviava, mas continuava trabalhando, fazendo bem. Quer dizer, você vai jogar fora todo o bem que esse homem fez por causa de um problema? A mesma coisa, eu conheci um senhor lá, amigo do Chico Xavier, que trabalhava segurando a folha do Chico, ali do lado do Chico Xavier, seu Wilker. Seu Wilker era um fumante inveterado. Eu nunca vi aquele homem sem um cigarro na ponta do dedo. Era de noite. Nunca vi aquilo. Ele não conseguia deixar o cigarro. Agora era um homem exemplar. Tanto é que o Chico colocava ele ali do lado dele, nos trabalhos, ele dirigia as tarefas. Ele fumava assim e não conseguia. Agora eu vou dizer que ele não serve porque ele fuma? Então a gente tem que ter compreensão das coisas. O auto-perdão nos ajuda muito. Auto-perdão com sinceridade. Não auto-perdão facilitador. Eu sou humano. Só um pecadinho hoje. É a minha natureza. E vou pecando, e vou fazendo, e vou errando. Não, a questão é você lutar. Escorregou? Escorregou. Não vou ficar com crise de consciência. Vou seguir. Amanhã vai demorar mais para me errar. Aconteceu? Vamos para frente. Não vai ficar preso no erro. Isso que é a crise de consciência que prejudica. A pessoa fica presa naquele ponto. Nesse caso, a medicina terrestre não consegue interferência. Pode medicar, pode aliviar, mas não resolve. Porque o problema é unicamente mental, espiritual. A violência não ajuda, as duas se encontram ligadas uma à outra. Quando ele descreveu e André Luiz viu o caso, o André Luiz já estava acostumado a socorrer. Aqui é só afastar a Odila, vamos levar. Não, este caso não é assim não. As duas estão muito ligadas. Se acontecer de separar a força, a Odila vai se exasperar de tal maneira que vai sobrecarregar a mente da outra, e a outra pode sofrer uma espécie de paralisia, causar qualquer coisa cerebral, um AVC, um derrame, um negócio assim, ou pode acontecer até morte do corpo físico. Tal o abalo que o cérebro vai registrar. Veja como essas influências são mais complexas do que a gente imagina. Separá-las traria consequências imprevisíveis. A gente não sabe o que pode acontecer. Até mesmo a morte de Zulmira. Há um outro livro do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo, não me lembro o título. Há um caso lá de uma menina que eles vão ao centro espírita e recebem ajuda e estão lá trabalhando. O desejo da mãe e do pai é que o obsessor seja retirado. Eles consultam o Dr. Bezerra de Menezes e o Dr. Bezerra explica. Se nós fizermos isso agora, no caso da moça, ela pode até desencarnar. Tal o vínculo que desencarnado e encarnado criou. É uma coisa tão complexa que se a gente estourar, arrancar, as consequências para o desencarnado e para o encarnado são imprevisíveis. Pode até ocasionar a morte do corpo físico. Mas isso pode? Pode. Vocês já não viram casos em que houve um colapso e a pessoa morreu por causa de um grande choque? Não foi nada espiritual, foi um acontecimento aqui. A pessoa teve um colapso e morreu porque ela teve um grande trauma, um grande choque. Ora, se isso destrambelha a questão cerebral, ocasionando morte, é a mesma coisa. Isso acontece. Por isso que aquela frase que o Chico fala, é sempre bom desatar do que cortar. É melhor ir desatando os nós devagarinho do que chegar com e cortar. Há casos em que não pode cortar, tem que ir desatando. Oi, Celino. Vampirismo ao extremo que a gente viu foi no livro anterior, lembra? Os ovóis, aquela coisa que sugando. Aqui é mais uma obsessão mesmo. Ela querendo o mal da moça, querendo que a moça morra.
ela adoece a moça, ela não está se nutrindo da moça, porque o vampirismo, a entidade espiritual suga as energias para si. Aqui ela não tem esse interesse, ela quer destruir a moça. Ela quer vingança, vamos dizer assim. Ok? Agora é um negócio maravilhoso que nós vamos ver aqui. Mas então, clamou Hilário contrafeito, como extinguir essa união indébita? Não será justo afastar o algoz da vítima? Clarencio sorriu e ponderou. Aqui o quadro é diverso. Na esfera carnal, a cápsula física é precioso isolante das energias desequilibradas de nossa mente. Entretanto, em nosso plano de ação, no problema que observamos, essas forças desbordam ameaçadoras sobre a infortunada mulher, cujo corpo pode ser comparado a uma lâmpada de fraca receptividade, sobre a qual seria perigoso arremessar uma corrente superior à capacidade de resistência a que se enquadra. A inutilização seria completa. O que poderíamos fazer? Indagou Hilário desapontado. Precisamos atuar na elaboração dos pensamentos da infortunada irmã que tomou a iniciativa da perseguição. É imprescindível dar outro rumo à vontade dela, deslocando-lhe o centro mental e conferindo-lhe outros interesses e diferentes aspirações. Veja a inteligência dos espíritos superiores, com a visão que eles têm. Olha só, primeiramente ele diz assim, o Hilário fica desapontado, então a gente não pode tirar a Odila daí? O que a gente vai fazer então? O ministro sorri. Aqueles espíritos que entendem, ele sabe, calma, tudo tem sua hora. Os mais afoitos, igual o Hilário e o André Luiz, quer chegar lá e já tem coisa que a gente tem que esperar o momento certo, não é assim. Aí ele diz assim, a cápsula física é precioso isolante das energias desequilibradas da mente. Deus é tão bom que ele fez tudo certinho. O nosso corpo é como um isolante. Ele filtra tudo que vem do nosso poder mental. Se não tivesse esse isolante, nós mesmos nos fulminaria com os nossos desequilíbrios mentais. Então, existe um isolante que, além de Deus já sabe disso, programou esse isolamento para que as forças mentais negativas do nosso início do caminho evolutivo não destrua tanto o nosso corpo, senão a gente se fulminaria. A gente não tem aquela expressão, nossa, eu morri de raiva. E morre, viu? Há situações que o indivíduo consegue vazar esse isolamento e se matar de tanta raiva, de tanto desequilíbrio. Então é um isolante, ele diz. Só que isso não acontece com as forças mentais do desencarnado, porque as forças mentais do desencarnado estão sem esse isolante. Então, se você tentar arrancar a Odila daí, ela vai projetar força para se agarrar na vítima, tanta força que ela não vai suportar. O isolamento não vai funcionar e ela, puff. É a mesma coisa de uma lâmpada, ele diz. Ela é 110. Se você jogar uma carga de 220 nela, o que vai acontecer? Pluf, queima na hora. Não adianta querer arrancar, que a gente só vai aumentar a força da Odila e vai prejudicar a outra. Então é devagar. O que a gente pode fazer, ministro? Nós vamos deixar isso continuar assim? Não. Tem um jeito sim. Olha a sutileza. Como? Precisamos atuar na elaboração dos pensamentos de Odila, que tomou a iniciativa da perseguição. É imprescindível dar outro rumo à vontade dela. De onde começa o negócio? Da Odila. Ela atua com o pensamento, ideia fixa. Você vai morrer, assassina, você vai morrer, eu estou aqui. Ela nutre isso. O que a gente tem que fazer? Atuar na elaboração do pensamento dela. Que jeito? Tem que dar outro rumo, desviar a atenção dela, para ela parar de influenciar de tal maneira, e aí a gente consegue separar as duas.
Então tem que mudar o pensamento, mudar a vontade. Se fosse vocês, o que vocês pensariam para mudar o pensamento da Odila para ela não ficar presa na... Vocês pensaram nisso? Nossa, então vocês já estão preparados para ser espírito superior, viu? Mas só pensaram porque ele explicou. Porque a gente nem imagina, não é? Olha, ele falou assim, ó, o que nós vamos fazer? Ela está tão presa à vingança que a gente tem que tirar o pensamento dela. Vamos chamar a atenção dela para o Julinho. Que ela é mãe. Ela está perdida. Ela só está com ódio. Hora que a gente acenar a possibilidade dela encontrar o filhinho, ela larga tudo para ir ver o filhinho. Viram a sutileza? Adianta ir lá e arrancar a força? Não. Vamos mostrar para ela outro caminho. Vamos desviar o pensamento. Aí ela vai. A gente tem que desatar e não cortar. Olha a sutileza dos bons espíritos. E para encerrar, e não podemos começar exortando-a. O Hilário quer doutrinar, né? Veja que essa é a nossa tendência, né? O ministro obtemperou sem alterar. Talvez assim de momento não pudéssemos ou não soubéssemos. A preparação é indispensável. Até vale a exortação, a doutrinação, conversar com ela. Mas até esse presente momento, talvez não pudéssemos ou não soubéssemos. Olha a humildade do Clarencio. Se a gente for falar com ela, exortando, talvez a gente não tenha esse poder ou talvez nós não sabemos como fazer. Porque no caso dela, a gente não pode nem ter doçura que prejudica e nem uma energia muito rigorosa. Tem que saber. E para saber, você tem que ter uma condição espiritual diferente. Então ele diz assim, para esse caso, nossa intervenção no campo espiritual de Odila deve ser envolvente e segura. Nem doçura prejudicial, nem energia contundente. A questão é realmente melindrosa. É necessário buscar alguém que já tenha na alma bastante amor e bastante entendimento. Rogaremos então o concurso de uma conhecida minha que tem tudo isso, a irmã Clara. Nem o ministro se achou capaz de abordar esse coração feminino que adoeceu. Você só tem que ter alguém que tenha muito amor e muito entendimento para agir com segurança com a Odila. Porque qualquer coisinha que a gente não vai surtir efeito. Tem que ser alguém. Aí ele falou assim, eu lembro de alguém que pode nos ajudar. A irmã Clara. Agora eu faria, para encerrar, a seguinte pergunta para vocês. Por que a irmã Clara tem esse amor e esse entendimento das coisas do coração e o Clarencio se acha ainda incapacitado? Porque ela sofreu muito como mulher. Só quem passa pelas experiências aprende. Você só ensina aquilo que você conhece. Você consegue exemplificar aquilo que você conquista, que você vivencia. Eu posso estudar um assunto e falar maravilhosamente, mas viver aquele assunto é outra coisa. A irmã Clara tem isso porque ela teve experiências como mulher, mãe, sofreu, e isso deu a ela entendimento das coisas humanas, do coração humano. Às vezes a gente reclama das nossas lutas, mas são as lutas que estão nos preparando para esse amor e esse entendimento lá no futuro. Veja que nada é de graça. Um espírito como a irmã Clara, para ter esse amor, esse entendimento, ela teve que passar experiências penosas. Não é só passar pela dor, é passar pela dor e aprender com a dor. Foi isso que aconteceu. A gente convida vocês para conhecer a irmã Clara,
e ver como eles vão fazer esse atendimento a Odila. Alguns capítulos à frente, André Luiz vai nos remeter à encarnação anterior de todos esses personagens.